Isso pode destruir o banco? No Brasil, até o passado é incerto. Estão querendo cobrar 1,4 trilhão do Banco do Brasil. Para você ter uma noção, isso é equivalente a aproximadamente 38 anos do seu lucro. Ao investir em bolsa de valores, você está se expondo ao risco, e esse risco é ainda maior quando você decide investir em estatais. Vamos entender do que se trata essa notícia. Alguns estão preocupados e outros estão bem tranquilos. E já que estamos falando em risco, eu também vou te ensinar como minimizar esses riscos, até porque, ao investir em bolsa de valores, os riscos sempre irão existir. Só que existem algumas formas de minimizar esses riscos. Vamos iniciar falando sobre essa matéria e por que se fala nessa multa de 1,4 trilhão. MPF cobra do Banco do Brasil reparação por apoio à escravidão. O Banco do Brasil informou que lançará em dezembro ações de reparação ao povo negro. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro reforçou nesta semana a cobrança para que o Banco do Brasil apresente ações de reparação à população brasileira afrodescendente. A medida funcionaria como uma indenização pelo apoio da instituição financeira à escravidão no Brasil no século XIX. A atuação do MPF faz parte de um inquérito aberto contra o BB em setembro de 2023. A investigação é baseada no estudo de 14 pesquisadores de universidades brasileiras e americanas. Eles revelam ligações do Banco do Brasil com o comércio de africanos escravizados. Os pesquisadores apontam que havia vínculos diretos entre traficantes e o capital diretamente investido em ações do Banco do Brasil. Além disso, acrescenta que a instituição também se favoreceu da dinâmica de circulação de crédito lastreada na propriedade escrava que imperou ao longo de toda a primeira metade do século XIX. O Banco do Brasil reconhece que a instituição teve ligação com a escravidão e, em novembro, emitiu um pedido público de desculpas à população negra. E o procurador dos direitos do cidadão acrescentou que o pedido formal de desculpas do Banco do Brasil não é uma ação suficiente. Medidas simbólicas não nos bastam. O pedido de perdão por si só não é suficiente. A política pública que já vem sendo levada adiante pelo próprio Banco do Brasil também não é suficiente. E nos deparamos com esse pedido. A Uneafro apresentou um documento elaborado em março deste ano que quer cobrar 1,4 trilhão do Banco do Brasil pela participação, segundo o estudo da instituição, no tráfico de escravos no século XIX. O cálculo apresentado pela instituição multiplicou 30% do lucro líquido do banco em 2023 por 136 anos, o tempo que se passou desde a abolição. E vamos aguardar o decorrer desse processo. O Banco do Brasil já realiza uma série de ações para a busca da equidade racial e de outras minorias representativas como pessoas com deficiência. Pela primeira vez na história, o BB é presidido por uma mulher negra, a administradora e funcionária de carreira Tarciana Medeiros, que vem fazendo um bom trabalho, e o Banco do Brasil informa que lançará no dia 4 de dezembro de 2024 uma série de ações relacionadas com reparação à população negra. Só que para alguns, o pedido de perdão e também a política pública que já vem sendo levada adiante não é suficiente. Vamos aguardar se o que o Banco do Brasil irá apresentar no dia 4 de dezembro será suficiente. E para você, isso é ou não é suficiente? Deixa aqui nos comentários. Isso é uma notícia, não existe nenhuma garantia. Só que se isso realmente acontecer, pode trazer uma insegurança jurídica muito grande. Como isso não está em nossas mãos, o que a gente pode fazer? Trabalhar para minimizar os riscos. E eu vou começar com a primeira estratégia: macro e micro-locação. É uma excelente estratégia e eu utilizo desde 2018. Final de 2018, início de 2019. Uma estratégia que te ajuda tirando o emocional e colocando o racional. Vamos iniciar pela macro-locação. O que seria a macro-locação? O percentual que você define em cada classe de ativo, como ações, fundos imobiliários, ações americanas, os REITs, ETF, criptomoedas ou até mesmo renda fixa. E na nossa carteira aqui do canal possuímos uma meta, uma macro-locação de 69% em ações, 26% em fundos imobiliários e 5% em renda fixa. De acordo com essa macro-locação, fica visível que a nossa carteira de ações,
pede aporte para rebalanceamento, pois a nossa meta é 69%, a carteira está com um peso de 68,06 e ela pede aporte para rebalanceamento. Vamos imaginar que hoje a gente iria realizar um novo aporte. Para onde a gente iria direcionar esse dinheiro? Para as ações, pois ela está com um peso atrás do que definimos. E agora vamos abrir a micro-locação. Vamos aportar em ações, só que possuímos a micro-locação, que é o percentual que a gente definiu em cada ativo. Vamos pegar aqui a primeira empresa, que é a Taesa, o ativo número 1. Definimos uma meta de ter 15% nesse ativo e o peso está 15,01. A Taesa não pede aporte para rebalanceamento. Já um dos ativos que pede o maior peso é o próprio Banco do Brasil. O ativo número 5 do setor financeiro, a nossa meta é de ter 10% do Banco do Brasil. Ele está com um peso de 9,47%, pedindo um aporte de R$ 522,90. E como a gente irá definir o peso em cada ativo, de acordo com o risco e o potencial que eu enxergo em cada ativo? Vamos imaginar que eu não enxergo um grande potencial nas ações da Taesa para os próximos 5, 10 anos. O que eu vou fazer? Diminuir a minha meta no ativo. Vamos imaginar aqui que eu estou diminuindo para 10%. E eu observando a Caixa de Seguridade, eu enxergo um potencial de crescimento nessa empresa para os próximos 5 anos. O que eu vou fazer? Aumentar a minha exposição. Eu não retirei 5 da Taesa? Sim, e olhem a nossa carteira, ela está com uma porcentagem distribuída de 95%. Agora eu preciso distribuir esses 5%. O que eu vou fazer? Aumentar mais 5% na Caixa. Vou definir um peso de 10% e assim eu vou fazendo as alterações na minha micro-locação. Até o momento possuímos 11 ações na carteira. Vamos imaginar que eu vou incluir no meu portfólio a 12ª empresa na carteira. Eu vou diminuir o percentual em um ativo e lançar esse novo percentual nessa nova empresa. O que eu vou precisar fazer? Diminuir a minha exposição a um ativo e aumentar a exposição nesse novo ativo. Vamos imaginar aqui que eu vou diminuir a minha exposição ao Banco do Brasil, pois estou enxergando o maior risco nesse ativo. Diminuir 2,5% e vou incluir nesse novo ativo. Vamos imaginar que é uma empresa de commodity e eu vou definir um percentual menor, 2,5% apenas. Eu venho aqui e coloco commodities, na aba ações, eu venho aqui, chego para o lado e vou cadastrar esse 12º ativo. Nesse caso, é somente como simulação. Vou lançar o código da empresa, a data da compra, o tipo de ordem, o preço, a quantidade e após isso, automaticamente, essa ordem será puxada para a aba patrimônio e de acordo com as empresas que pedem o maior valor de aporte, eu vou direcionando esse dinheiro até chegar à meta que eu estipulei. Nesse momento, com essas alterações, o ativo que pede o maior valor de aporte é a Caixa de Seguridade, 507, e esse 12º ativo, como simulação, 2.449. E com essas alterações que fizemos, novamente chegamos à porcentagem distribuída de 100%. E quanto maior a exposição a um ativo, maior o risco. Vamos simular uma carteira de R$50 mil e uma queda de 50% em um ativo da carteira. Teremos aqui 3 estudos. Uma carteira com 20 ativos, 5% em cada. Segunda carteira, 10 ativos, 10% de micro-locação em cada ativo. E essa terceira carteira com 5 ativos, 20% em cada ativo. Vamos simular uma rentabilidade de 4%. A nossa carteira saiu de 50 mil para 52 mil reais. A nossa rentabilidade após uma queda de 50% em um ativo, ela ainda ficou no positivo com 1,4%. A nossa carteira saiu de 52 mil para 50.700 reais. Vamos agora para a segunda carteira. Quanto maior a exposição, maior o risco. Uma queda de 50% em um ativo já deixaria a nossa carteira no negativo. Se um ativo desses 10 caísse 50%, a nossa carteira ficaria negativa, menos 1,2%. O nosso patrimônio após essa queda seria de 49.400. E você observa que mesmo uma queda de 50% não machuca muito. Agora, com uma grande exposição, essa queda pode machucar. Se um ativo desses 4 cair 50%, simulando com a mesma rentabilidade positiva de 4%, a nossa carteira teria uma rentabilidade negativa de menos 6,4%.
Com uma queda de 50% em um ativo, a nossa carteira passaria a ter 46.800, mostrando que só a diversificação salva. Agora ficará mais visível com a mesma carteira, só que agora uma queda de 90%. 20 ativos, C1, a nossa carteira ficará negativa em somente 0,68. O nosso patrimônio seria de 49.660. Agora, com 10 ativos, já começamos a sentir essa queda. 10 ativos menos 5,36, carteira de 47.320. Agora, com 5 ativos, C1 CAR 90%, com essa rentabilidade positiva de 4%, a nossa carteira teria menos 14,7%, patrimônio após essa queda de 42.640. Se você possui uma alta exposição a apenas um ativo, você tem que estar ciente desse risco. Existe outra forma, que eu considero uma das melhores formas para minimizar os riscos, que é pagar barato. Você precisa comprar um ativo com a maior margem de segurança possível. E será que o Banco do Brasil, com essas correções, apresenta uma boa margem de segurança? Para saber se a empresa está cara ou barata, está com margem de segurança, precisamos utilizar uma estratégia. E a estratégia, para quem é focado em dividendos, pode ser ou preço-teto método Bazin, preço-teto projetivo e até mesmo o modelo de Gordon, modelo de crescimento na perpetuidade, que diferentemente aqui do preço-teto te dará o preço justo do ativo. Aqui vamos utilizar o preço-teto projetivo para 2024 de acordo com o guidance da empresa. Ela estima lucrar de 37 a 40 bilhões. Vamos agora nos atentar à margem de segurança de acordo com essa projeção, utilizando o lucro de 37 a 40 bilhões. Isso é o que o banco estima lucrar, ou seja, não precisamos lançar aqui crescimento estimado. Após lançar a quantidade de ações em circulação e o payout definido, chegamos ao dividendo projetivo. No primeiro cenário, R$ 2,91, segundo cenário, R$ 3,02, terceiro, R$ 3,14. E de acordo com esse dividendo projetivo e o yield estimado, vamos obter a nossa margem de segurança atualizada aqui, 83%, já no segundo cenário, 90,4% e no terceiro, o cenário mais otimista, a margem de segurança praticamente chega aos 100%, 97,8%, pois, de acordo com a cotação atual, o Banco do Brasil está muito, mas muito abaixo do preço-teto projetivo, nos dando uma excelente margem de segurança, demonstrando que, para aquele investidor que é focado em dividendos, o Banco do Brasil está barato. Fazendo uma boa macro e micro-alocação e pagando barato, é possível ter qualquer tipo de empresa na carteira, seja estatais ou até mesmo empresas de commodity. E muito cuidado ao operar notícias. As notícias te farão comprar na alta e vender na baixa. A gente acompanha as notícias, só que não toma decisão baseado nelas. Não tem nada confirmado, não sofra por antecipação. Vamos seguir fazendo o arroz com feijão, que é comprar boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços e fazer o que está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance? Macro e micro-alocação e pagar barato. Isso é o que a gente segue fazendo e isso é o que está dando certo no longo prazo. Acumular ações de boas empresas, e o Banco do Brasil segue sendo uma das melhores empresas da Bolsa de Valores. Um banco eficiente, rentável, com balanços sólidos, uma estatal com ROI de banco privado. Banco do Brasil com ROI de Banco Itaú. E cuidado com as notícias. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio. Nosso canal está quase chegando à marca de 100 mil inscritos e eu tenho certeza absoluta que com a sua ajuda chegaremos lá antes do final desse ano. Um abraço a todos e bons investimentos.